Olá, gente, tudo bem? Estamos chegando aqui no terceiro dia da nossa leitura do livro Uma Vida com Propósitos. E o terceiro dia, ele fala do que dirige a sua vida. É a primeira pergunta aqui que fala do livro. A primeira passagem bíblica aqui que ele remete é Eclesiastes 4:4, onde diz: percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. O homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Isso disse Thomas Carlyle. Então, começando aqui. A vida é como todo indivíduo é dirigido por algo. A vida de todo indivíduo é dirigida por algo. A maioria dos dicionários define o verbo dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, batendo um prego ou chutando uma bola, está naquele momento guiando, controlando e direcionando. Que força motriz dirige a sua vida? Nesse exato momento, é possível que um problema, uma urgência ou o fim de um prazo determinado estejam direcionando você. É possível que uma lembrança dolorosa, um temor ou uma crença inconsciente também o estejam dirigindo. Centenas de circunstâncias, valores e emoções podem dirigir a sua vida. Eis aqui 5 dos mais comuns. Muitos são dirigidos pela culpa. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a vergonha. Dirigir. Aqui na outra página. Dirigidas pela culpa. São manipuladas pelas lembranças. Permitem que o passado controle o futuro e frequentemente punem a si mesmas, sabotando o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa afastou-o da presença de Deus, que disse: você será um fugitivo errante pelo mundo. Aqui, gente, agora eu mudei, ao invés de ficar com a câmera voltada para mim, eu tô voltado para o livro. E eu achei interessante pelo seguinte, ó, a gente tem uma possibilidade aqui de fazer um estudo. Deixa eu só aproximar aqui. Ó, onde ele diz ali, ó. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Fecha aspas, e em cima tem um númerozinho 1 ali, não sei se você consegue visualizar. Então esse númerozinho 1 aqui, ó, é uma dica também que eu dou para vocês, né? Que é uma possibilidade de estudo a gente fazer do nosso livro e também da nossa Bíblia. Esse númerozinho 1 aqui, lá no final do livro, depois de cada leitura que eu fizer, agora eu vou deixar para vocês daí uma foto aqui gravada, porque ele remete aquele número 1 a um texto da Bíblia. Então, a gente está no dia 3, então lá no apêndice, deixa eu só mostrar aqui. Como que a gente vai fazer? Ó, no dia 3. Então, no dia 3, ali que a gente tá lendo, o número 1, que é aquele número 1zinho lá de cima que a gente viu, ele remete a Gênesis 4:12, né? Claro que a gente não vai fazer essa leitura aqui de todos eles para não ficar tão extenso, mas é algo que eu aconselho que todos façam, né?
porque você tem uma direção da Bíblia, uma revelação de algo que aconteceu na história e que a gente está lendo um livro para qual o nosso propósito está sendo guiado. Então a gente consegue entender melhor, né, essa forma aqui de visualização. Vai ter uma outra passagem lá que vai ter o númerozinho 2, que vai estar lá em Salmo 32, 1 e assim por diante, tá? Então por isso que eu virei a câmera aqui do livro, a câmera do celular, para a gente poder estar, para vocês estarem como ele vai ficar gravado. Então aí vocês conseguem visualizar aí o númerozinho e eu deixo para vocês daí. Tá ok? Então vamos continuar aqui. Esse quadro descreve a maioria das pessoas hoje em dia, andar pela vida sem propósito. Somos produtos de nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é restringido por nosso passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés num líder e um covarde chamado Gideão num corajoso herói. Também pode fazer coisas maravilhosas com o restante de sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Algumas pessoas apegam-se a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivem-na continuamente em pensamento. Quando dirigidas pelo ressentimento, calam-se e interiorizam a raiva, enquanto outras se irritam e agridem outros. Ambas as reações são nocivas e inúteis. O ressentimento sempre machuca mais o ofendido que a pessoa que o ofendeu, enquanto o ofensor provavelmente já se esqueceu do insulto e seguiu em frente. Você continua angustiado em sua dor, perpetuando o que aconteceu. Ouça, aqueles que o magoaram no passado não poderão continuar a feri-lo, a menos que você se agarre à dor por meio do ressentimento. O que passou, passou. Nada pode mudar o passado. Você apenas se machuca com a amargura. Para seu próprio bem, aprenda com o passado e o mande para bem longe. A Bíblia diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo, que leva à morte. Muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores provavelmente resultam das experiências traumáticas e de expectativas fantasiosas, do crescimento num lar extremamente severo ou mesmo de predisposições genéticas. Independentemente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Em vez disso, comportam-se de maneira cautelosa, evitando arriscar-se e tentando manter o status quo. O medo é o encarceramento voluntário que o impedirá de se tornar no que Deus pretende que você seja. Você deve agir contra isso, com as armas da fé e do amor. A Bíblia diz: no amor, não considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Muitos são dirigidos pelo materialismo. O desejo de adquirir é o único objetivo na vida de algumas pessoas. O impulso de sempre querer mais se baseia na concepção equivocada de que possuir mais me tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Contudo, são 3 expectativas falsas.
Os bens materiais trazem felicidade apenas temporária. A situação de constante tranquilidade acaba gerando o tédio, e então passamos a desejar novidades, coisas maiores e melhores. Também é um mito a concepção de que quanto mais bens adquirir, mais importante serei. Autoestima e riquezas materiais não são sinônimos. Nosso valor não é determinado por nossas posses, e Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. O mito mais comum a respeito do dinheiro é o de que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido está. Isso não é verdade. As riquezas podem ser perdidas num piscar de olhos, por uma quantidade considerável de fatores que fogem do nosso controle. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você, seu relacionamento com Deus. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Algumas pessoas permitem que expectativas alheias de pais, cônjuge, filhos, professores ou amigos controlem sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social do grupo a que pertencem, sempre preocupados com o que os outros podem pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão quase sempre acabam perdidos nela. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Outras influências ainda podem dirigir sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse: potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Essa jornada de 40 dias mostrará como ter uma vida dirigida por propósitos, uma vida guiada, controlada e direcionada pelos propósitos de Deus. Nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, e nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer, nem o sucesso, nem a riqueza, nem a fama, nem os prazeres. Sem um propósito, a vida não passa de movimento sem sentido. Uma atividade sem direção ou uma série de acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é banal, mesquinha e inútil. As vantagens de uma vida dirigida por propósitos. Há 5 grandes vantagens em se viver uma vida com propósitos. Conhecer o propósito de sua vida faz que ela tenha sentido. Fomos feitos para alcançar algum significado na vida. Por isso, tantas pessoas recorrem a métodos questionáveis como a astrologia e psicologia para descobri-lo. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Do contrário, ela se tornará insuportável. Um jovem, na casa dos 20 anos, escreveu: sinto-me um fracasso, pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o que é. Tudo que sei fazer é sobreviver. Se um dia eu descobrir meu propósito, aí sim começarei a viver. Sem Deus, a vida não tem propósito. Sem um propósito, a vida não faz sentido. Sem um sentido, a vida não tem relevância nem esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressam sua falta de esperança. Isaías queixou-se: trabalhei por nada, não tenho nada a apresentar depois de uma vida inteira de trabalho duro. Jó disse: meus dias são vazios e sem esperança, e detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. A maior de todas as tragédias não é a morte, mas a falta de propósito de vida. A esperança é tão essencial para a vida quanto são o ar e a água. É preciso ter esperança para lutar. O Dr. Bernd Siegel descobriu que podia prever qual dos pacientes com câncer apresentaria melhoras ao perguntar: você quer viver até os 100 anos de idade? Os que tinham profunda noção de propósito de vida respondiam que sim,
e eram aqueles com maiores probabilidades de sobrevivência. A esperança é resultado de se ter um propósito. Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Mudanças maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver com propósitos. Deus diz: sei os planos que tenho para vocês, planos para o bem, não para lhes causar aflição. Eu lhes darei esperança e um futuro promissor. Talvez você esteja com a sensação de estar enfrentando um problema insolúvel, mas a Bíblia diz: Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Conhecer seu propósito simplifica a vida. Ele define o que você faz e o que não faz. O propósito é o padrão pelo qual você avalia suas ações para saber as que são essenciais e as que não são. Basta perguntar: essa ação ajudará a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce para fundamentar as decisões, dividir o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento ou nas variações de humor. Quem não conhece seu propósito exagera nas atividades e isso causa estresse, fadiga e conflitos. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. Seu tempo é suficiente apenas para fazer a vontade de Deus. Se não consegue realizá-la por completo, significa que está tentando fazer mais do que Deus pretendia que fizesse, ou possivelmente está assistindo muito a programas de televisão. Uma vida dirigida por propósito conduz-nos a um estilo de vida mais simples e uma agenda mais saudável. A Bíblia diz: a vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia, mas a vida simples e sincera é uma vida plena. Isso também leva à paz de espírito. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Conhecer seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Isso faz que esforços e energias se concentrem no que é mais importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos de nossa vida um jogo. Harry David Thoreau observou que as pessoas vivem num desespero silencioso, mas hoje uma melhor descrição seria distração sem objetivos. Muitas pessoas são como giroscópios rodopiando num ritmo frenético sem jamais chegar a lugar nenhum. Sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamento e de igreja, na esperança de que cada mudança seja definitiva ou preencha o vazio em seu coração. Você pensa: talvez seja diferente dessa vez, mas isso não resolve o verdadeiro problema, que é a falta de foco e de propósito. A Bíblia diz: não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. A capacidade de concentração pode ser verificada na luz. A luz difusa tem impacto e energia reduzidos, mas você pode concentrar o foco. Com uma lente de aumento, os raios de sol podem ser concentrados a ponto de atear fogo à grama ou a um pedaço de papel. Quando a convergência da luz é maior, como o raio laser, ela pode até cortar o aço. Não há nada tão poderoso quanto uma vida direcionada, isto é, vivida com um propósito. Os homens e as mulheres que mais influenciaram a história estavam concentrados numa direção. O apóstolo Paulo, por exemplo, difundiu o cristianismo no Império Romano praticamente sozinho. Seu segredo era uma vida direcionada. Ele disse: estou concentrado minhas energias unicamente nisto. Esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente.
Se você quer que sua vida cause impacto, dê-lhe uma direção. Pare de andar em círculos, pare de tentar fazer de tudo, faça menos, elimine até mesmo as boas atividades, concentrando-se apenas no que for mais importante. Jamais confunda atividade com produtividade. Você pode estar ocupado sem ter um propósito, mas para quê? Paulo disse, assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Conhecer seu propósito traz motivação. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada mais estimulante que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. Normalmente é o trabalho sem sentido que nos esgota, consome nossa força e nos rouba o prazer, não o excesso de trabalho. George Bernard Shaw escreveu: esta é a verdadeira alegria da vida, ser usado para um propósito reconhecido por você mesmo como grandioso, ser uma força da natureza, em vez de um amontoado inconstante e egoísta de ressentimentos e lamentações, sempre reclamando que o mundo não se esforça para torná-lo feliz. Conhecer seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Muita gente passa a vida tentando criar um legado. Tais pessoas querem ser lembradas depois que partirem. Entretanto, o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre a sua vida, mas o que Deus diz. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas, recordes são quebrados, reputações não subsistem e homenagens são esquecidas. Na faculdade, a meta de James Dobson era ser o campeão de tênis da instituição. Ele se sentiu orgulhoso quando viu sua taça exposta num local de destaque na sala de troféus da faculdade. Anos mais tarde, alguém lhe enviou um troféu pelo correio. Eles o haviam achado numa lata de lixo durante uma reforma na escola. James disse: um dia, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Viver para criar um legado é um objetivo sem perspectiva. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto nesse mundo para ser lembrado, você foi colocado aqui a fim de se preparar para a eternidade. Chegará o dia em que você estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria em sua vida, um exame final antes que ingresse na eternidade. A Bíblia diz, lembre-se, cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus. Sim, cada um de nós terá de prestar contas de si mesmo a Deus. Felizmente, Deus quer que passemos no teste, por isso nos deu as perguntas antecipadamente. Pela Bíblia, entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. A primeira: o que você fez com meu filho, Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre sua formação religiosa ou visão doutrinária. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a segunda pergunta: o que você fez com o que eu lhe dei? Isto é, o que você fez com a sua vida? Dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamento e recursos. Enfim, tudo o que Deus deu a você. Gastou-os com você mesmo ou fez uso deles para os propósitos que Deus tinha para você? Prepará-lo para essas duas perguntas é o objetivo desse livro. A primeira irá determinar onde você passará a eternidade. A segunda determinará o que você fará na eternidade. Ao terminar esse livro, você estará pronto para responder essas duas perguntas. Encerrando então o dia 3, pensando sobre o meu propósito de vida.
Tema para reflexão: viver com um propósito é o caminho para a paz. Versículo para memorizar: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Pergunta para meditar: na opinião de minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida? O que eu desejo que dirija? Amém, gente? Então, encerrando aqui o dia 3. A partir daqui, a gente começa a se aprofundar um pouco mais, né? E eu acredito que aqui é o divisor de águas, né? Daquilo que tem levado nossa vida, né? Como que nós somos dirigidos por ela, né? E aqui a gente consegue se encontrar, né? Muitas vezes dirigidos pelo ressentimento, pela raiva, dirigidos pelo materialismo, dirigidos pela necessidade de aprovação, né? As pessoas não fazem as coisas por medo, né, de que as outras pessoas vão dizer. E a gente acaba deixando, né, os propósitos de Deus por conta desses receios, né, e anseios que a gente tem. E aí depois ele mostra como que uma vida, né, dirigida, focada, né, focada quer dizer você não aumentar o foco, ou melhor, você diminuir o foco. Então, se a gente diminui o foco, a gente vê mais claro aquilo que a gente está focando, né? Então, quando a gente aumenta o foco, a gente coloca mais coisas na nossa vida. Quando a gente diminui o foco, e esse é o segredo, diminuir o foco. Propósito. Amém, gente? Então, que a gente possa orar a Deus aí. A minha oração é para que nós possamos estar todos direcionados aí a conhecer, né, qual que é o propósito da nossa vida e a gente fazer, né, esse focar, né, mais específico aí naquilo que Deus tem para nós. Tá? Fique com Deus e até amanhã.